A gente sabe que o Fed americano aumentou a taxa de juros em 50 pontos base. Era essa a expectativa para a reunião deles agora. E eles soltaram a expectativa certa. O que, que acontece? Geralmente, quando o mercado, quando a notícia do Fed americano bate com a especulação, o mercado precifica para cima como se fosse algo positivo, por mais que essa decisão seja algo negativo, beleza? E logo depois, se vocês forem ver, inclusive quem não viu o discurso do Jerome Powell, ele fala de uma maneira bem assertiva, assim, do tipo, e ao mesmo tempo bem em cima do muro, né? Nós teremos que testar o teste, que teremos que ver o que vai ser visto, esse tipo de coisa, mas já deixou bem claro que eles estão programando mais 50 pontos base de escalada ao longo dos próximos 2 meses, caso os números não voltem bons. Daqui a algumas semanas sai a inflação americana mais uma vez, e ela tem aumentado, né? Ela foi de 7,9 para 8,5, e agora eles querem ver se esses aumentos de taxa de juros vão, no mínimo, frear essa escalada aí da inflação americana. Se isso acontecer, é bem possível que o mercado tome um tom um pouco mais altista e que a gente procure, no mínimo, uma recuperaçãozinha aí. Agora, se os mercados continuarem, se a inflação começar a descacetar, mais uma vez é bem possível que eles façam mais aperto, subam mais os juros, esvaziem mais a folha deles e aí sim a coisa vai ficar cada vez pior, tá? O Powell, inclusive, deixou bem claro que eles estavam esperando sim uma redução no número de empresas, um desaquecimento, porque agora, com o aumento da taxa de juros, menos institucional pega empréstimo, menos emprego é gerado, menos fomentada é a economia. O ciclo gira assim. Infelizmente, a gente está chegando no fim de um ciclo de empréstimo gigantesco e agora a gente vai começar a entrar num ciclo de pagamento desses empréstimos, tá? Isso é muito triste. Mais uma vez, o vídeo que eu trago para vocês de tempos em tempos, do Ray Dalio, que explica muito bem How the Economic Machine Works, ou como a máquina financeira funciona, vai te explicar perfeitamente essa interação. Caso você não saiba ainda, chega lá, é bem fácil de procurar, você pode colocar como a máquina financeira funciona, Ray Dalio, YouTube, pau, apareceu, vai que vai, é um speedrun por uma faculdade de economia aí, tá? E é bem legal ver essa interação e como é que isso funciona, e a gente está vivendo isso na pele agora. Mais uma vez, é óbvio, né? A gente já estava antecipando isso, a gente já sabia que os mercados tradicionais iam corrigir, e de certa forma, quando os mercados tradicionais corrigem, na maioria das vezes, a gente acaba corrigindo junto, porque cripto hoje em dia é visto como um ativo de risco. A gente vê a Bolsa Americana, o SP500 despencando, Dow Jones despencando, tudo isso vai ter total reflexo em cripto, galera. Enquanto os mercados tradicionais começarem a desacelerar, a gente vai ver como um todo ativos de risco, que são catalogados como ativos tecnológicos de risco, sofrendo na mesma nota, tá? Mais uma vez, muita calma, eu acredito que o movimento principal deve entrar ao longo da semana que vem. E é a semana que vem que vai ser, na minha opinião, o divisor de águas, porque a gente já está com todas as validações do macro e do micro para baixo, tá? Muita coisa já apontando para baixo, muita confluência indicando sim esse movimento para baixo, esse rompimento dessas zonas, e provavelmente isso deve acontecer pelas próximas semanas. Outra coisa que é bem legal foi que eu trouxe para vocês na semana passada como a gente se prepararia para as 2 semanas mais voláteis de todas, porque semana passada foi a semana dos earnings e essa semana foi a semana do pronunciamento do Fed. Então, mais uma vez, vendo como é que a Liga já te alertou 2 semanas antes de uma cagada altíssima de volatilidade antes, né? Pois bem, tá aí o porquê de você colar com a gente. Depois, na mesma nota, lembra que, né, a gente está o tempo inteiro falando sobre geopolítica e quais são os pontos da geopolítica que podem ter impacto em cripto. E eu não vou nem me delongar nisso, porque assim, a cagada só está continuando, mas a gente já consegue ver mais uma vez que o embaixador da Rússia fala que a OTAN não está levando as ameaças nucleares a sério, tá? Isso aqui é só mais um retrato do que eu falei para vocês. Se o Putin realmente morrer, ou se ele realmente for retirado aí, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, se alguma coisa acontecer e entrar outra pessoa, cara, pode ser que as coisas escalem mesmo, pode ser que a gente escale para um conflito de escala mundial, e aí realmente a galera vai correr para o dólar, vai correr para os ativos valiosos, e aí que a gente vai ver como o cripto vai se comportar. Mas honestamente, frente a um derretimento de bolsa, Bitcoin se manter nos ranges ali, a gente abriu hoje nos 38 e uns quebrados, depois de dar um bouncezinho, e estamos nos 35, mas honestamente é muito mais catastrófico o que está acontecendo na bolsa do que está acontecendo em cripto, entendeu? Eu acho bizarro. Outra coisa que é muito interessante é a gente olhar a relação do índice de força relativa do Bitcoin
com o da SP500. A gente consegue ver que o RSI da SP500 e do Bitcoin, ambos agora se encontram no mesmo local, que por sinal é na faixa de controle dos ursos, que de certa forma, né, paradoxalmente até, é a zona de aonde os bounces vêm, aonde as respostas vêm, aonde o ativo fica sobrevendido e procura ser puxado para a neutralidade, que no caso seria para cima, beleza? Outra coisa que é muito interessante, já olhando de cara aqui, olha só como é que o crescimento da SP500 vem sempre norteando, né? O preço do Bitcoin vem sempre norteando o crescimento da SP500. A gente sabe que a SP500 deu essa guinada aqui. Nossa, que legal, a gente consegue ir longe aqui. Notem, tá? Vamos mais longe. Olha só como é que a queda, vocês estão conseguindo ver? Aqui, ó, bem aqui. Notem como a queda de 2018, a pernada que fechou o mercado do bear market de 2018, notem como ela veio também com uma queda bem expressiva na macroeconomia, na economia americana como um todo, tá vendo? A SP500 também corrigiu próximo da mesma zona de correção do Bitcoin lá em 2018, o que é bem bacana. Parece até que os investidores estavam se antevendo, né? No caso, vamos procurar tirar nossa exposição em ativos que são mais arriscados, né? Na época era mais arriscado ainda, foi de 1.000 para 20.000, e depois a gente começa a tirar a exposição ou começa a operar em cima do que é menos arriscado. Logo, primeiro corrige o Bitcoin, depois corrige artigos mais tradicionais. Notem na pandemia como foi exatamente a mesma coisa. Na pandemia a gente vê os mercados tradicionais derretendo, só que dessa vez a gente derreteu o quê? Junto. A gente derretendo junto significa o quê? Que agora a gente não está mais lá atrás, já estamos caminhando lá, lado a lado. E agora vem a parte mais interessante, que é a parte de finalmente, desde 2017, a gente vê o gráfico da SP500 se descolando do gráfico do Bitcoin. O que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer exatamente o que eu falei para vocês, que aqui na pandemia, como o mundo gira em torno de impressão de dinheiro, precisou-se imprimir muito para manter a economia aquecida, e foi isso que fez com que a gente tivesse essa subida completamente aleatória, assim, completamente exacerbada. E olha só como a gente passou para cima mais uma vez no que diz respeito à comparação do caminhar do Bitcoin e da SP500. Então agora tá numa zona bem engraçada, né? Do ponto de vista de que a gente dá essa consolidação juntinha aqui, mas quando a gente está abaixo, a correlação tá certinha. É a primeira vez que a gente chega aqui na frente, essa correlação ainda tá igual, não me entenda mal, olha só, ombro, cabeça e ombro, né? Olhando já de cara aqui da SP500 também e do Bitcoin corrigindo bem parecido. Então dá para ver que agora a gente caminha lado a lado e mais uma vez, lá na frente, a gente vai caminhar possivelmente liderando isso, em vez de estar atrás, tá? Olha como as liquidações não tão muito significativas, né? O que a gente consegue ver é que isso é um mero rabisco aí perto do que aconteceu anteriormente. Então a gente já consegue ver que, cara, muita calma, nem de longe as pessoas as operações que estão presas do lado errado saíram todas ainda. A gente vai precisar fazer essa limpeza com certeza dos gráficos. A gente já consegue antever que essa zona aqui agora, onde a gente está, e nossa, agora mais uma vez, olha só como é que o Tony está cada vez mais certo. É a primeira vez na história que a gente não consegue encontrar uma sequência de 7 velas vermelhas, mano. Olha só, se a gente for fazer o backtesting aqui, tenta achar comigo alguma vez que a gente tem 6 semanas consecutivas em vermelho. Já batendo o olho aqui, ó, nenhuma. 1, 2, 3, 3 também. Cara, a gente não tem uma sequência de 6 semanas negativas na história recente, pelo menos. A última vez que a gente botou 6 semanas negativas foi no topo de 2013, tá? No ciclo de 2013, no segundo topo. A gente fez o primeiro topo, depois veio e fez o segundo topo, e aí sim a gente veio e fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas negativas, tá, galera? Essa foi a última vez que a gente fez isso, pelo visto, foi em 20 de janeiro de 2014. E quando a gente chega e fecha 6 semanas negativas, eu já adianto para vocês uma coisa. Eu acredito que, independente de qualquer coisa, por mais que a gente dê mais uma pernada, show de bola, eu acho que é quase que óbvio que a gente vai ter pelo menos mais algumas semanas de consolidação. Se a semana que vem abrir relativamente lerda, abrir relativamente sem nenhum movimento, pode ser a semana que a gente vê aquela descansada, que a gente vê aquela lateralizada, quem sabe até um contramovimentinho, uma correçãozinha para cima aqui, para só depois voltar a cair, tá? A gente tem aqui, se essa vela semanal fechar hoje,
A gente pode voltar aqui para os 40k ainda, 40k mais ainda. A gente pode voltar até os 43 uns quebrados, 42.800 para continuar a cair, tá, galera? Realmente é um tanto quanto óbvio para mim essa situação.